Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Letícia Albuquerque e hoje eu estou começando meu primeiro episódio aqui sobre aprendendo a lidar com os meus sentimentos. E assim, gente, por muito tempo, eu passei a minha vida inteira tendo isso, que é muito medo. Medo de tudo, sabe? Que às vezes eu parava e pensava, por que ter medo? Porque todo mundo consegue, por que eu não consigo? Por que eu tenho medo? Todo mundo faz isso e eu tenho medo? E eu não entendia o porquê eu tinha tanto medo, entendeu? Então, gente, eu resolvi vir compartilhar com vocês essa experiência de como eu estou aprendendo a lidar com esse sentimento do medo. Todo mundo, gente, sente medo de alguma coisa. Só que muitas das vezes é um medo absurdo que te deixa paralisado, não te deixa fazer nada, não te deixa conseguir conquistar as coisas por achar que não vai conseguir. Por ter medo de as pessoas julgarem, por ter medo dos familiares falarem alguma coisa, por ter medo de errar, por ter medo do futuro. E isso daí atrapalha muito a gente. E isso daí é uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, que é, antes de eu falar um pouco sobre a minha experiência, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e se vocês querem que eu continue com essa temporada, trazendo mais episódios aqui, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês querem que eu traga, entendeu, pra cá. Além de todas essas experiências de ter medo do futuro, medo de errar, medo do que as pessoas vão falar, do que vão achar ou o que vão dizer, além disso, aumentou mais ainda o meu medo depois que eu se tornei mãe. E ainda mais depois que eu tive o segundo filho. Então, assim, eu já tinha muito medo, sabe? Muito medo de tudo. Até, às vezes, eu cheguei a conversar com várias pessoas perguntando se elas tinham o mesmo sentimento do medo, que eu não sei de onde eu tiro tanto medo, entendeu? E isso me fazia ficar angustiada, ficar frustrada comigo mesmo, porque eu ficava triste vendo as pessoas conseguirem as coisas. E não é por inveja, não, gente. É triste por ver que as pessoas vão atrás, correm atrás, porque não têm o medo. Só que eu acredito, hoje em dia, depois de pesquisar muito e estudar um pouco mais, que o medo, você tem que fazer as coisas com medo. O medo, gente, é um aviso de que pode dar certo e pode dar errado. Mas se você não tentar e não for atrás, você não vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado, entendeu? Então, acho que o medo é uma construção também e é uma alerta para você não fazer as coisas erradas, entendeu? Só que muitas das vezes o medo mistura com tudo. O medo te impede de você seguir em frente, de você conseguir ir atrás, entendeu? Porque ele te paralisa. Ou seja, tem várias questões do medo, O medo que faz você não fazer cagada, não errar. O medo de exemplo assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai entrar num carro, você sabe que tem que apanhar o cinto de segurança. Se você andar sem ele, você vai ficar com medo. E quando você coloca o cinto de segurança, você se sente um pouco mais tranquilo. E quando você não coloca o cinto de segurança, você fica com medo, porque você já imagina, e se acontecer alguma coisa, e isso, aquilo lá, e não sei o que, então você se previne para automaticamente você não ter medo, entendeu? De andar na rua com o cinto de segurança, porque você sabe que você vai estar um pouco mais seguro. Então, automaticamente, isso aí também é um medo, entendeu? Eu vou colocar o cinto de segurança, porque eu vou me prevenir. Então, o medo ajuda também, né, você como é que fala? A você se prevenir de alguma coisa que pode acontecer. Então, o medo também influencia nisso. Só que, automaticamente, essa parte até tudo bem, né? A gente entende, né, e tal, que o medo pode ser isso daí. Só que uma hora, o medo também influencia no seu futuro. Te deixa paralisado e você fica olhando assim. Tá bom do jeito que tá, vou ficar desse jeito mesmo, entendeu? Porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho capacidade para isso. Então, às vezes, o medo influencia nessa parte e deixa você paralisada. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento. A minha vida inteira, eu tive muito medo de morrer. Continuo ainda tendo, ainda tô em processo de recuperação, mas muito medo de morrer. Tudo para mim é assim. Letícia, vem aqui na minha casa, vamos tomar um tereré, vamos almoçar, não sei o quê. Aí a casa da pessoa é uns 10 quilômetros daqui. Automaticamente, como eu não tenho carro, eu vou pedir um Uber. Na minha cabeça, o meu cérebro, ele já entra em desespero.
Meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo nesse decorrer? E se acontecer alguma coisa com os meus filhos, comigo dentro do Uber? E se não sei o que? E se não sei o que lá? Eu já crio um monte de coisa, que também está relacionado um pouco da ansiedade, porque a gente fica ansioso com o que pode acontecer, fica planejando o que pode acontecer. E automaticamente isso gera o medo. Então eu tenho muito essa sensação de que tudo pode acontecer. Só que aí eu fico pensando, cara, se for pra acontecer, vai acontecer, né? Então, isso daí tem parado muito a minha vida automaticamente. E eu estou em processo de me libertar disso, sabe? Porque o medo não é algo bom. É que nem eu falei pra vocês, tem vários sentidos do medo, né? O medo que é o medo de ser seguro, né? Tipo, você se prevenir de algo. Mas tem o medo que é psicológico, sabe? Que te deixa paralisado. Que nem, eu tenho muito medo de andar de avião. Ah, porque eu posso não sei o que, pode acontecer isso. Eu tenho muito medo de não conseguir chegar, vamos supor, meu esposo quer viajar final do ano. E aí ele quer ir dirigindo, eu já fico com medo, eu já fico pensando várias coisas. E isso daí faz com que eu fale, eu não vou, eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa porque eu tô mais segura. Só que não é bem assim. Porque, gente, se for pra acontecer, vai acontecer. Ou seja, isso, como eu tenho tanto medo e fico criando coisas na minha cabeça de que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, o que acontece? Automaticamente eu não faço nada, eu só fico em casa. Eu tenho medo, exemplo assim. Gente, lógico que eu não sou totalmente medrosa, porque às vezes a gente tem que fazer as coisas com medo. Mas muitas das vezes eu não faço 99,9% das minhas coisas, das coisas que eu quero, por ter medo de acontecer algo. E isso daí tem me atrapalhado muito, entendeu? Então, automaticamente, gente, isso priva a gente de fazer as coisas e deixa a gente paralisado, entendeu? Não, vou ficar em casa, de boa, que eu tô tranquilo. Vou fazer tudo em casa. Ah, Letícia, vem aqui em casa. Não, vem aqui na minha casa, porque eu tô, tipo assim, na minha cabeça, eu tô mais segura aqui na minha casa. Ah, vamos viajar? Não, não quero viajar. Vem você aqui na minha casa. Por ter medo de ir fazer as coisas e acontecer alguma coisa comigo, só que aí a gente, que nem eu falei, a gente, se for pra acontecer, a gente vai acontecer. Né? E aí eu também tive a conclusão essa semana que eu estava orando bastante, eu tive a conclusão que o inimigo também coloca isso na nossa cabeça, porque o inimigo quer que a gente fique paralisado no tempo, que a gente não consiga as coisas. E pra gente conseguir as coisas, a gente vai ter que parar com esse medo. E o inimigo, ele entra na nossa cabeça e quer que a gente fique parado. Não, fica aí mesmo, fica aí, bobona, fica aí. Entendeu? E ele entra tanto na nossa cabeça que acaba que a gente não faz nada. E Deus quer que a gente tenha coisas, desfrute coisas boas aqui dessa terra. E eu, como eu tenho medo, na minha cabeça, vou ficar aqui na minha casa mesmo e tá tudo certo. Depois dessas orações que eu tive, gente, o inimigo que coloca o medo na gente. É que nem eu falei pra vocês, tem vários tipos de medo, né? Tem vários tipos de medo. O medo que eu estou... o medo que tem me atrapalhado mais é esse. É o medo de... Eu penso demais e acabo não fazendo, entendeu? Muitas das coisas que... eu tenho 23 anos, gente. Muitas das coisas que eu pensei no meu futuro, que eu teria hoje, que eu tenho 23 anos, quando eu era mais nova eu pensava, eu não fiz por medo, entendeu? Só que aí vem a questão. Confia no Senhor e vai. É isso, entendeu? Às vezes, pra você que tá assistindo o vídeo, pra você, mas é tão pequeno isso, é uma coisa tão pequena, tão básica, tão fácil de resolver, mas não é, gente. Não é fácil de resolver. Eu lido com isso daí faz muito tempo, muito tempo. E esse ano de 2025, metade do ano pra cá, que eu estou aprendendo a lidar com isso, entendeu? E entender que se for pra acontecer, vai acontecer. E que eu não preciso ter medo das coisas, ainda mais quando Deus tá com a gente, né? Quando a gente acredita e tem fé que Deus vai proteger a gente, né? Então, gente, basicamente é essa a experiência que eu queria contar pra vocês. E se vocês se identificaram, se vocês têm também, contem aí nos comentários a história de vocês, sentimentos que vocês têm também, que estão em processo de amadurecimento, né? Que fala... Assim, eu tô vindo contar essa experiência pra vocês porque é uma dificuldade que eu tenho sentido muito, sabe? Só que eu tô em processo e eu tô vendo que eu tô evoluindo, sabe?
Então, vamos comigo evoluir esse medo e ver que as coisas não são bem assim e que a gente tem que aproveitar o melhor que Deus proporciona pra gente nessa terra. Então, não tenha medo, não desista dos seus sonhos, corre atrás que você pode conseguir e não pense em nada. Eu não vou ir porque vai cair o teto, porque o avião vai cair. Não, gente. Vai, se for pra acontecer, infelizmente vai acontecer. Até o próximo episódio. Tchau!